Cristiane está falando aqui, estou assistindo o programa e, como sempre, adorando. Ela relata que a questão do filho de 21 anos, também dentro dessa coisa que não tinha experiência, né, quando ele era pequeno, só viu o lado material. Valeu aí, Cristiane, pela participação. Ô, Cláudio, se você me permitir um complemento, assim, que até dentro do que essa ouvinte vem falando, às vezes a gente vê processos de sofrimento aí das mães com relação aos filhos, porque as mães também às vezes criam algumas expectativas, né, e canalizam às vezes nos filhos algumas frustrações, alguns desejos, né. A mãe, apesar de todo esse amor que a gente está dizendo, também é um ser que está em desenvolvimento, né, em aprendizado. E então a gente tem que deixar as relações mais leves, como disse a Silvana, não pode ter, né, esse atrito, esse sofrimento, né? O pai não cumpriu com a sua obrigação, um dia ele vai ter que cumprir porque é a lei, né? É a lei da justiça, né? O filho não é tudo aquilo que você esperava, ele é um ser ali espiritual também em desenvolvimento. Sim. Vê se você também não está exigindo muito desse filho, né? Respeitar a individualidade desse filho, ele é um ser individual, né? Então, são tantas questões, né, Silvana? Trocar a expectativa pela esperança, né? O próprio Espiritismo traz essa visão, que os pais, a mãe e o pai, eles plantam a semente do amor. E eles têm que procurar colher a esperança, porque quando nós direcionamos para os nossos filhos as nossas orientações, o nosso amor, vou falar para você que é difícil. É difícil. A gente não vai dizer que a gente não quer sentir a dor daquele ser amado, que a gente quer viver a vida daquele ser amado, que a gente quer colocar numa bolha, dar tudo do melhor e afastar toda a dor que a gente um dia já passou. Errado. A gente sabe que, assim como nós que somos filhos, também, ele vai ter o seu processo de aprendizagem, de erro, de dor, de frustração, e é importante a gente dar essa oportunidade para ele viver isso, porque essa é aquilo que a gente fala, criar o filho para o mundo, né? Quando a gente cria o filho para o mundo, a gente cria o filho para nós também, porque nós sabemos que quando ele fazer a sua caminhada, ele vai ter aquela sementinha, aquela bagagem nossa, ele vai nos carregar nas suas decisões futuras. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. Não é um desapego, né? Não é deixar o filho a Deus dará, mas é dar a oportunidade dele se manifestar como espírito, porque senão esse amor, ele vai abafar, ele vai fazer o contrário do que ele deveria fazer. É não criar dependência afetiva, né? Exato. A afetividade tem que existir num limite, né? Sim, isso. Nem menos nem mais, né? Com equilíbrio. O Edson, para quem sente muito essa data, domingo aí, Dia das Mães, mas sente muito porque a mãe não está presente fisicamente. Você que sua mãe já desencarnou, qual a experiência que você pode passar para alguém que fica triste, chateado, depressivo, chora? Eu acho que veja, a saudade é o amor que fica, né? Então a gente lembrar disso, é o amor que fica e não a dor. Então, se você pensar dessa forma, você vai sentir o amor, o respeito, o carinho por aquela que te deu a oportunidade de vir ao mundo, né? Então, nesses momentos aí, é lembrar com amor, e não com um sentimento de dor, de perda, né? Principalmente o respeito, né? O carinho, fazer uma vibração amorosa, né? Uma vibração positiva, de luz, agradecendo pela dádiva, porque assim, você está encarnado hoje em função de tudo que essa mãe fez por você lá atrás. Mesmo que ela não esteja presente, ela se sacrificou, ela se entregou, ela dedicou, né, o tempo da vida dela a te acalentar, te amamentar, te passar emoções, ou seja, tudo isso não se perde, né? Então, se eu tiver que dar um conselho, é esse. Lembre-se, saudade é o amor que fica e não a dor. Vibre amor e vibre coisas positivas, que é isso que conta. E aí, Laine? Isso mesmo. O Edson falando, me veio à mente aquela música da Legião Urbana, né? Pais e Filhos. Então, a gente como espírita, lembrar, né, que muitas vezes os nossos pais, eles agem como seres imperfeitos que são,
né? Então nós temos que ter essa compreensão e esse Exato. perdão, né? Porque a música fala, né, que os seus pais são crianças, né, como vocês. Então, se tem alguém que nos ouve nesse momento, que está nesse processo aí de embate com o pai ou com mãe, aí no caso especificamente de mãe, acho que a palavra é o perdão, né? Então, entender que essa mãe é um ser que está nesse processo de evolução e ela ainda talvez não tenha para te dar aquilo que você está esperando, né? Quem sabe não é você que tem que reverter esse jogo, né? E colocar mais amor ainda na relação, na situação, né, Edson? Porque somos todos seres ainda imperfeitos. Sim. E como você falou muito bem, não importa, falo, todos nós temos mãe. Hoje quando eu cheguei aqui, que eu cumprimentei o Nando Garcia, né, eu falei, não sei se sua mãe está encarnada ou não, mas todos temos mãe, não importa, né, então, e eu acho que é bem esse pensamento de amor, não importa onde a sua mãe esteja, se a sua mãe te criou, se você conviveu com ela, ou se ela já desencarnou, mas sempre aquele pensamento de amor, né? Sim. Boa nova. Diga, Edson. Eu queria só fazer uma observação, que eu estou vendo que alguns ouvintes estão colocando questões aí das mães que não assumem, dos pais que não assumem, quando os pais são perversos, filhos que não retribuem. Então eu queria fazer um convite para esses ouvintes saírem um pouco fora do lugar comum e tentarem entender esse processo que a doutrina espírita veio trazer para a gente, do entendimento do espírito como ser, né? Que vai se perpetuar, que já teve experiências anteriores, talvez a gente já tenha tido convivências anteriores. Então eu queria convidar para ler lá no Livro dos Espíritos, tem o item 7, o capítulo 7 inteirinho, da volta do espírito ao mundo corporal. Vai da questão 330 até a 399. Isso é uma série de questões aí. Por que, como acontece, o que é esse processo, o que acontece na gestação, ou seja, tudo isso aí está lá. E depois tem o capítulo 5, e tem um item lá no capítulo 5 específico, que é a escolha das provas. Vai na questão 258. Boa. Então é interessante ler primeiro o 330 em diante, para entender esse processo, e depois ver essa questão da escolha das provas. Então não estamos aqui largados, existe toda uma razão para as coisas acontecerem. Não é por acaso. Não é por acaso. E dependendo da forma como a gente está encarando as coisas hoje, nós podemos sair daqui, vamos assim dizer, como espíritos que aprenderam lições, ou ainda que estão, sabe, mantendo um padrão, né, de situações pretéritas. Nós não vemos para isso. Então, se a gente está vivenciando situações que a gente pode considerar aí situações de desequilíbrio ou situações de dor, cabe a gente começar a olhar de uma forma diferente. Quem é o agente que pode mudar isso? É que às vezes a gente fica só martelando. Eu não posso depender. Porque então, vítima, quem é o agente? Não tem vítima. É isso que eu quero dizer. Né? Quem é um agente que pode mudar? Eu vou depender do outro para mudar? O espírito é eterno. Então eu tenho que pensar nesse processo. Então é só um convite aí para os ouvintes. Eu ainda vou acrescentar um pouquinho no seu convite de leitura, aquele capítulo do bem sofrer ou mal sofrer. Qual escolha que você vai fazer na sua vida? Né? Porque sofrer de toda forma, um momento ou outro, todos nós vamos passar por dificuldades, mas para que servirá essa dificuldade no meu processo, na minha vida? E como eu vou encará-la? Não é porque, é para quê, né? E eu quero complementar também, então, se o Edson bom. permitir, a Silvana, causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Acho que se você faz uma compreensão de tudo isso que a gente está falando, é isso aí. Talvez você se reposicione na vida, não é? No entendimento das coisas. E partir do princípio que nós somos autores da nossa vida. Nós que fazemos a escrita desse livro, que é a nossa vida. O outro participa, o outro é importante, mas o outro não tem o poder sobre as decisões da nossa vida e a qualidade de vida que a gente quer. A Silvana, que é mãe da Letícia Bravo, 9 anos. Ao ser mãe, você entendeu melhor a sua mãe? Sim, eu entendi, sim. Eu me coloquei no papel de mãe, né? E aí todas aquelas diferenças que nós tínhamos, eu sempre amei a minha mãe, né? Embora nós sejamos espíritos bem diferentes e fortes, né? Mas eu sempre a respeitei, sempre amei pelo simples fato, até da minha história, né? Dela ter me permitido nascer
quando ela teve a oportunidade de não permitir, até por uma orientação médica. Ela acreditou, embora ela não seja espírita, mas ela acreditou na vida e foi forte e aceitou a gravidez até o final. Eu nasci aí, eu tô aqui. Então, eu agradeço ela por ter permitido. E assim, hoje, o Espiritismo, mais um presente que o Espiritismo me deu, é olhar para o passado e ver assim que essa mãe forte que me deu, essa mãe que me apontou dificuldades em algumas coisas, que me podou em algumas coisas, foi um burilamento para o meu espírito. Né? Hoje o que eu sou, eu agradeço muito a ela, porque senão eu seria como um cavalo bravo solto por aí, né? Então o Espiritismo e minha mãe foram aquelas rédeas que me trouxe assim para uma vida melhor e mais feliz. Então eu agradeço muito a ela. Na época talvez eu não agradeceria, não tinha essa visão, mas hoje eu percebo assim que cada dificuldade que ela ia colocando na minha vida, assim, cada visão diferente que nós tínhamos e que nós discutíamos, assim, o quanto ela contribuiu positivamente para o meu crescimento. Legal. Ô, Silvana, da sua experiência com a Letícia, muitas das vezes a gente pensa, não, só eu vou ensinar meu filho, minha filha, eles acabam ensinando. Você teve essa experiência também? Lê do engano aqueles que acham que a mãe ou o pai que vão ensinar. Não, é uma troca constante, né? Como qualquer relacionamento, você tem a oportunidade da troca. E o pai, a mãe, eu me vejo muito bem nesse papel, é a orientação, né? Como ela está naquela fase do amadurecimento espiritual, do seu posicionamento espiritual nessa nova reencarnação, ela tem, assim, as dúvidas, e então eu estou ali para orientá-la a ela decidir da melhor maneira. Não vou decidir por ela, nunca decidi por ela, mas para ela estar ali começando a exercitar isso. Ela tem a mãe e o pai como referência de uma orientação, de um ponto de vista que ela pode estar levando para o mundo, mas a decisão é dela. E ela traz muita coisa boa, né? Eles trazem uma visão de mundo assim bem diferente da nossa, eles são muito mais instintivos, perceptivos, né? Atentos, muito atentos. Trazem questões novas, assim, pontos de vista novos, e às vezes o que a gente fica preocupado, ai meu Deus, vai chegar aquela hora de conversar com ela sobre isso, vem com uma naturalidade, e aí eu olho assim, deixa vir. É um processo natural, porque vem com uma naturalidade, e é interessante, assim, se a gente não deixar que a ansiedade fale primeiro, deixa ele vir com a informação, e aí você vai fazendo aquele processo adaptativo, você vai ali conversando com ela nesse processo de educação. Mas eles têm uma percepção assim, essa geraçãozinha deles tem uma percepção assim muito rápida, né? E eu também sou avó, eu falo, eu sou uma avó postiça, né? Porque o meu marido, ele já é pai de 3 filhos, eu sou o segundo casamento dele, então, de adultos, e a geração do meu netinho de 3 anos, então, eles são muito rápidos, muito mais rápidos do que a geração da Letícia de 9 anos. Eu queria até fazer uma observação sobre essa questão da geração, porque se tem muita teoria de gerações, de cristal e não sei o que não é espírita. Na verdade, o que está acontecendo? A informação, ela está disponível, então você tem muito mais acesso, coisa que nós, na antiguidade, não tínhamos. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aí de ficar classificando, né, de trazendo esses processos todos, que são espíritos... que são espíritos que estão reencarnando, o próprio corpo se desenvolveu de tal forma que está permitindo um acesso melhor do espírito, nós estamos envelhecendo mais, as coisas que não acontecia antes, ou seja, tudo vem num processo de desenvolvimento, né? Mas não que eles são especiais. Não, o especial aí assim. Veja, o especial que existe é a oportunidade que ele tem de reencarnar num corpo melhor e com mais informação à disposição. É isso. E nós estamos num processo de aprendizado disso tudo. Quando nós reencarnarmos, vai ser a mesma coisa. Nós não seremos especiais, mas nós estaremos tendo um acesso diferenciado daquele momento. Né? Aliás, eu sou contra essas teorias aí de índigo, cristal, não tem nada a ver com
Não, A agora tem uma evolução do nova que é espírito, diamante. Daqui um pouco vai vir o quê? Sei lá. O rubi. Ametista. É criança, é espírito que precisa ali de orientação. A gente não, Apoio, né? né? E acho Firmeza. que tem uma crença errada também, Silva, não sei se você pensa assim, mas de que é mais difícil educar um filho agora, né? Que é o mesmo processo dessa linha que a gente está falando. Os nossos pais falavam diferente, isso. não é que é mais difícil, é diferente, o mundo está diferente, né? A criança tem muito mais informação, então era mais fácil educar, porque o que o pai falava era lei, né? Agora o filho dá um Google e fala pro pai, hoje você tá você tem que mentindo. argumentar. Não Chega com a é isso, informação, ele já né? chega Você com tem a que argumentar informação. hoje, não? É. Você vai impor alguns limites, é lógico, mas a argumentação é o que vai prevalecer. Sim, né? exatamente. Tem que estar preparado, Meu na amor. verdade. Bom, a gente tem que fazer a vibração final. Vou pedir para Elaine, nossa presidente evoluída. Mas para finalizar, Edson, a grande questão que fica é, mesmo que o pai ou a mãe não tenham sido daquela maneira que a gente gostaria, mas a gente tem que entender que isso é um processo de experiência, um processo evolutivo, e tem que tocar o barco para frente. Não adianta ficar só na lamentação. Né? Não, é o que eu falei. Quem é o agente que vai fazer as coisas acontecerem? Não é seus pais, é você. Né? Então, a Silvana colocou muito bem, né? Ela teve uma mãe, né? Ela teve as diferenças e hoje ela reconhece. Eu também já falei no programa, né, Cláudio? Você só vai valorizar o pai e a mãe quando você tiver experiência, muitas das vezes. Viver né? a experiência. Aí a gente entende. Né? Então a gente tem que entender o seguinte: o agente de mudança não é o outro, é você. Talvez você tenha que mudar a sua visão sobre as coisas. E você, como espírito imortal e como espírito que vai prevalecer tudo isso, vai carregar o que consigo das suas experiências? É isso que nós temos que pensar. Nós estamos vivenciando experiências no mundo para transformar o nosso espírito. Para quê? Se eu estou me encaminhando para situações onde eu fico me degradando com as pessoas por coisas materiais, por exemplo, estou perdendo uma tremenda oportunidade de evoluir espiritualmente, né? A gente tem que repensar esses conceitos.